Pois é, né? Hoje tiveram duas possibilidades. Uma, inclusive, a gente falou na primeira edição, que era o Mariano Trollo, jogador de 21 anos da equipe do Belgrano. Inclusive, o Inter enfrentou na temporada passada pela Sul-Americana, para quem não lembra, né? O Inter jogou lá na Argentina, jogou na Arena Barueri, que foi exatamente o primeiro jogo depois das enchentes, e foi um zagueiro que atua pelo Belgrano, 21 anos, 1,94 m de altura. Nos sites, né, do SofaScore, Transfermarkt, ele diz que ele é um ambidestro. Eu vou acreditar no que diz os aplicativos. Então, um cara que joga tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda pode atuar, inclusive, pelos dois lados da zaga, e seria uma possibilidade. Um jogador novo, em posição física, dê uma olhada ali nas notas dele, um jogador bem interessante, mas ainda assim não é aquele cara de envergadura que a gente imagina, né, Lu? Tá, agora sim tava mutado. Não, exatamente, né? Ainda não é. Eu até quero perguntar pro Gabriel se ele gosta do Trollo, já viu o Trollo entrar alguma vez? Eu confesso que nunca, não cheguei a ver o Trollo pessoalmente, eu não conheço o Trollo, não conheço. Mas tem vontade de ver o Trollo em algum momento? Sim, eu tenho muita vontade de ver o Trollo no Beira-Rio, muita. Quem sabe entrevistar, falar de perto com o Trollo, quem sabe, é uma boa. A gente mostra, então, uma outra oportunidade. Mas assim, tá? Realmente não é um reforço que a gente espera. Mas a minha grande pergunta é, Taina, o Inter vai fazer algum investimento desse tamanho ambidestro, com as duas pernas, Jesus Gabriel Lira? A grande pergunta é, Taina, o Inter vai fazer algum investimento de grande porte? O Barcelos já disse que não vai ser feito, mas eu acho que aqui a gente tá falando de necessidade, principalmente para lateral e para zaga, né? Assim, eu acho que o grande investimento, ele já foi feito, né, Lã? E ele se chama Alexandre Bernabé. Foi um investimento onde o Inter gastou, querendo ou não, 4,5 milhões de euros até o momento, pode gastar mais 500 mil em metas. Ou seja, é um jogador que nesse momento foi a grande contratação do Inter para a temporada. A gente pode inclusive considerar que foi a contratação de Lautaro Porto. Eu não consigo imaginar o Inter nesse momento fazer uma outra grande contratação nestes valores. Eu acho que nesse momento o zagueiro que o Inter for trazer, o lateral direito, principalmente o lateral direito, que se o Inter pensar em trazer, acho que o Inter já pensa, mas se realmente confirmar essa busca, vão ser jogadores que custem um valor muito baixo, a não ser que o Inter venda o Vitão. Se o Inter vende o Vitão, aí sim, por ter uma necessidade maior e por ainda pensar que ele vai para o Flamengo, o Inter vai ganhar no mínimo 10 milhões de euros, que é o valor mínimo para negociar o Vitão, aí sim eu consigo imaginar um mundo onde o Inter faz um investimento um pouquinho maior. Mas isso é uma faca, como diria, Mamonas Assassinas, que fizeram um sucesso antes ainda de tu pensar em existir. Eles diziam que amor é uma faca de dois legumes, né? E isso é uma faca de dois legumes, de fato, uma faca de dois legumes. Dois legumes? Ele dizer que era um amor é uma faca de dois legumes. Por que é uma faca de dois legumes essa situação? Porque vender o Vitão vai trazer dinheiro, mas ao mesmo tempo vai trazer um problema. A gente não vai conseguir trazer um zagueiro do nível do Vitão com o dinheiro que querem dar para ele. Essa é a grande questão. Então, assim, o Vitão é invendável. Na minha opinião, hoje o Vitão é invendável, tá? Vai ser mais um problema a ser criado. Mas sim, precisam ser feitos grandes investimentos. E talvez não seja um grande investimento financeiro, mas seja um grande investimento em nome. Pelo menos um nome para a torcida. Tipo aqui que o Cauã traz. É óbvio que é um sonho distante, mas assim, ó. Meu sonho é com o Inter contratar o Sérgio Ramos. É óbvio que não vai contratar o Sérgio Ramos. Mas a gente tá falando de um jogador que pelo menos aumente um pouco a autoestima. Porque a gente tá voltando a viver aqueles tempos sombrios onde o torcedor colorado fica desconfiado, onde o torcedor colorado fica impaciente. Isso nunca é bom. Isso nunca é bom, ainda mais em um começo de temporada. Então o Inter precisa pelo menos trazer uma contratação que traga um pouco de esperança, um pouco de autoestima, né, pro torcedor colorado, porque assim, perdemos o Bruno Gomes, que é um nome importante. Tudo bem, a gente conseguiu trazer o Bernabé, a gente ficou muito feliz com isso, mas até tem sugestões aqui, o Gabriel Lira diz Vinícius Tobias, é um bom nome também, a gente falava, né, sobre ele no programa da manhã, mas o Inter precisa trazer um nome que de fato o torcedor fique um pouco mais tranquilo diante desta situação toda. Gurizada,